que eu vim para o culto com outra mensagem, mas o Espírito Santo falou comigo aqui que não é. Então é melhor obedecer, né? Há alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Nós estaremos lendo até o versículo 32. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 32. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Isso também. Glória a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Levante sua mãozinha comigo, sua mãozinha direita, assim, diga: fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Como eu disse aos irmãos, eu ia pregar hoje sobre Isaías 40, mas o Espírito Santo falou-me ao coração que não é Isaías 40, mas Mateus 14 e o versículo 22, ok? Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito lido, é um texto a qual os irmãos conhecem, é um texto a qual nós cantamos até louvores com esta passagem bíblica, mas eu quero extrair desse texto nessa noite, pela ajuda do Espírito Santo, algumas verdades para o nosso aprendizado espiritual, para que possamos guardar a palavra de Deus, e aqueles que a praticarem, tenho certeza que vai surtir um efeito grande na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui a epígrafe do texto que fala a respeito de Jesus andar por cima do mar. Nós vemos que Jesus, ele está dando uma ordem. O versículo 22, a qual nós lemos, nós vemos o Senhor Jesus dando uma ordem. E ordem é diferente de pedido. Ordem é diferente de pedido. Eu posso pedir algo para você, mas também, como um pastor, envia uma ordem a um subordinado, a um cooperador,
a um diácono, a um presbítero, ele pode também dar uma ordem. E a ordem, ela tem que ser, precisa ser cumprida. Caso contrário, você é um desobediente, um rebelde, e assim tantos outros nomes a qual nós conhecemos. Nós vemos aqui no versículo 22 que o Senhor Jesus está dando uma ordem. Ele está mandando os discípulos entrarem no barco, atravessar aquele mar, aquela região, e encontrariam do outro lado. Mas o que nos dá a entender nesse texto é que se o Senhor Jesus está dando uma ordem, o que dá a entender é que os discípulos até não queriam. Eu posso imaginar, a Bíblia me dá o direito de poder imaginar que o Senhor Jesus olhe para os seus discípulos e poderia falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, enquanto eu estou me despedindo da multidão, que tal vocês irem entrando no barco e já vão atravessando para o outro lado? Eu imagino os discípulos falando: não, Senhor, que isso? A gente espera, a gente fica aqui um pouquinho, a gente aguenta. Por quê? Porque ninguém quer sair de perto de Jesus. Ninguém quer sair de perto de Jesus. Quem conhece, quem vive com Ele, quem conhece Jesus, não quer sair de perto. Mas o Senhor estava querendo dar uma lição para eles. O Senhor estava querendo ensinar algo aos discípulos. Aí o Senhor Jesus agora, Ele não pede, Ele está mandando, Ele está dando uma ordem. E muitas das vezes algumas ordenanças a qual nós temos que cumprir, nós muitas das vezes não fazemos pela vontade própria, mas fazemos por uma obediência. Eu acredito que aqueles que eram mais próximos de Jesus, como Pedro, como Tiago, como João, eles mas foram daquele jeito, olhando para trás. Foram daquele jeito, com o coração ali: nossa, eu queria estar ali com Jesus, eu queria estar aprendendo mais com Ele, eu queria estar pertinho dele ali. Mas já que Ele mandou entrar no barco, vamos entrar no barco. Eles entram no barco, a Bíblia diz que eles entram no barco. Sabe o que me chama a atenção? É que o Senhor Jesus, Ele quer ensinar algo para os discípulos, mas os discípulos ainda não estavam entendendo. Eu fiquei pensando isso como um relacionamento de um pai para com o filho. Você que tem filho pequeno, ou já teve um filho pequeno, você percebeu que a criança, o filho pequeno, eles fazem coisas que eles sabem. A gente olha assim: mas rapaz, como que criança não tem noção do perigo? Parece que criança não tem noção do perigo. Parece que criança, ele se joga. Eu fico vendo a Valentina sai do meu colo, pula na cama, se joga na cama, e a gente fica com medo dela sair girando e cair no chão. Mas por quê? Porque ela sabe que o pai vai estar ali para segurar. Criança tem esse negócio, ou sabe aquela criança que é muito apegada ao pai, que você está querendo ensinar a criança a andar, ela anda, dá um passo, 2 passos, mas ela dá uma olhadinha para trás para ver se o papai está ali. Se o papai está ali, ela fica mais segura, ela se sente segura, porque ela sabe que se alguma coisa der errado, o pai está ali. Parece que eu estou vendo isso acontecer na vida dos discípulos. Os discípulos agora estão obedecendo uma ordem, eles estão indo, quem sabe até não estavam pela vontade deles, queriam estar com Jesus, mas por obediência eles estão indo. Eles entram no barco, e a Bíblia diz que eles vão indo. Eu imagino eles remando bem devagarzinho. Quanto mais devagar para eles era melhor. Eu acredito que a princípio, quem sabe, ele deu um empurrão na areia e deixou o barco, a maré, e levando o barco. Nem remando estavam, porque quanto mais o barco ia saindo devagar, era melhor para eles estar ali perto de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se despede da multidão. E ele vai para o monte para orar. Ele sobe o monte para orar. Como nós já acabamos de ler esse texto, nós sabemos aonde isso vai dar. E sabe o que eu aprendo aqui? É que antes de acontecer um grande milagre, Jesus está tendo um momento de oração. Antes
de acontecer um grande milagre, Jesus está tendo um momento de oração. Eu vou repetir para você poder entender e guardar no teu coração. Antes de acontecer um grande milagre aqui agora, Jesus está tendo um período de oração. O que você está falando, pastor? Estou falando que depois de um período de oração, tem um grande milagre a acontecer. Se você está orando, te prepare, porque depois da oração vem a resposta da oração. Depois da oração vem um milagre para acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Você crê nisso? Você acredita nisso? A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que os discípulos estão no mar, os discípulos estão indo, os discípulos estão remando, e agora é uma noite escura, o vento está soprando forte, e quanto mais o vento sopra forte, os discípulos estão remando, porque diz a Bíblia Sagrada que o vento era contrário. E pior coisa, irmão, é quando você recebe uma ordem e você está querendo cumprir essa ordem, mas tem os levantes para impedir você de cumprir aquela ordem. Pior coisa que tem é quando você recebe uma ordem e você está cumprindo aquela ordem, só que vem ventos contrários, vem empecilhos querendo impedir para que você não cumpra aquela ordenança. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estão no barco, eles estão remando, eles estão obedecendo, e eles estão bem no meio. O evangelista Mateus está escrevendo e deixa bem claro que os discípulos estavam no meio. Diga comigo assim, no meio. Pastor, o que isso tem a ver? O que isso quer dizer? O meio está dizendo, é o meio. O mesmo caminho que ele tem para voltar e recuar, é o mesmo caminho que ele tem para prosseguir. Mas você já percebeu que tem gente que está no meio, e o mesmo caminho que ele tem para voltar é o mesmo caminho que ele tem para seguir, concluir, mas ele prefere voltar? Você já percebeu que tem gente que está no meio? Olha o que Deus está dizendo para alguém hoje aqui: ei, você está no meio. O mesmo caminho que você vai fazer para voltar é o mesmo caminho que você faz para ir para frente, para seguir. E se você fizer esse mesmo caminho para voltar, você não vai cumprir aquilo qual foi ordenado, não vai receber uma bênção. Mas se você seguir esse mesmo caminho que você quer voltar, mas você ir para frente, o resultado é outro. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que eles estão no meio, e o barco era açoitado pelas ondas do mar. Que isso, pastor? O vento está forte. Eles estão no barco, e quando nós lemos aqui a expressão ser açoitado, você pode imaginar uma onda batendo atrás da outra. Eles remando e não saíam do lugar. Eles estão remando e não saem do lugar, e o barco está sendo açoitado, uma atrás da outra. Você já viveu essa situação? Que você está num barco, você está em um momento da sua vida, e você está ali remando, cumprindo aquilo que Jesus falou, remando, se esforçando, indo, está no meio, só que não para de vir açoites, é um atrás do outro. E querendo ou não, quando nós vivemos esse momento, isso causa um desânimo em nós, porque a gente fala assim: mas meu Deus do céu, que tanta prova é essa? Açoite é esse? Acaba um, já vem outro. Mal acabou um, já vem outro.
E eles vão um açoite, um atrás do outro no barco, e eles no meio ali remando, e não saem do lugar. O desespero começa a bater, porque você está tentando algo e não sai do lugar. O desânimo começa a chegar, porque você está tentando e não sai do lugar. Só que a Bíblia diz que de repente, você pode imaginar comigo, aqueles discípulos no barco, chovendo, vento, açoite, o barco sendo açoitado, eles remando e nada acontecendo, eles não saíam do lugar. Noite escura, como nós somos todos que moram, que nascem no litoral, tudo caiçara, sabe que noite escura é uma noite que não tem lua. O tempo está feio, está ventando forte, chuva, vento forte, o barco sendo açoitado, e você se esforçando, e o barco não está saindo do lugar. Aí você pode imaginar que enquanto um está ali segurando, vamos lá, força, gente, glória a Deus, Jesus falou para atravessar. De repente, irmão, eu fico imaginando que vem um vulto. Não olha como está chovendo, nós temos o costume de limpar assim. Não sei se você já pegou uma chuva forte, andou de bicicleta, de carro, de moto, alguma coisa assim, com vento na cara, chuva na cara, e está ali, e vendo que você limpa o rosto, está ali com o guarda-chuva já quase limpa o espaço, e vento vindo, a chuva vindo, e você limpa o rosto, e aquela chuva, você pode imaginar os discípulos no barco ali, limpando o rosto. De repente, um assim, gente, calma aí, vem. Imagine Tomé, mais incrédulo. Eu acho que eu vi um negócio. Mais incrédulo se levanta e diz: não, eu acho que eu vi um negócio, mas deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser alguma coisa. Bartolomeu falou assim: cala a boca, rapaz, vamos lá, vamos tentar, força, rema, vamos lá, vamos chegar. E o vento forte. Até então está todo mundo macho. Até então está todo mundo corajoso. A maioria deles são pescadores. Estão ali. Mas daqui a pouco Tomé de novo, gente. Imagina o Tomé de gente. Não é por nada não, mas eu acho que eu vi alguma coisa. Que isso? É algum peixe pulando, alguma coisa aconteceu. Não. Vocês sabem que eu sou meio incrédulo para isso. Mas eu acho que eu vi um fantasma. Daqui a pouco, irmãos, todos olham e veio um homem andando por cima do mar. Aleluia! Você dá glória porque você não estava lá, né? Porque você está aqui ouvindo. Mas eles não deram glória não. Quando eles olharam e avistaram um homem andando por cima do mar, foi uma gritaiada. Isso é porque não tinha mulher, era só homem baixo. A Bíblia diz que eles gritaram. E um grita do outro, outro grita de um lado, e misericórdia, Senhor, está repreendido. Só faltou, se fosse hoje, só podia fazer o sinal da cruz. Está repreendido em nome de Jesus, Santos tem poder. Se fosse hoje, ia ser um negócio tremendo, uma bagunça tremenda. E Senhor, misericórdia agora. Jesus ora, ei! Tende bom ânimo, não temas, sou eu. Glórias a Deus. Aleluia. Mano, eu gosto de Pedro, porque todos nós temos um pouquinho de Pedro, mas isso aqui eu não tinha não. Pedro olha e fala assim: Senhor, certo mesmo.
é corajoso. Glória a Deus. Se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Jesus falou assim: vem. Imagina Tomé falando assim: Pedro, vigia, rapaz. Vigia, cara. João falou assim: ô Pedro, rapaz. Bartolomeu olhou assim: rapaz, você está. Eu imagino Pedro, ó. Se tremendo todo. Quando ele dá o primeiro passo, ele diz: ops, eu não afundei não. Ah, irmão, e toda vez que a gente dá o primeiro passo, a gente não afunda, a gente, ó, se enche. Dá o segundo. E lá vai Pedrão andando por cima das águas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei. Você quer viver coisas grandes? Nós estamos falando aqui, esse ano de 2019, início todinho, nós estamos falando assim, ó. 2019 será um divisor de águas para esta igreja. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Só que você tem coragem de sair da tua zona de conforto. Você tem coragem de sair do comodismo. Você tem coragem de fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Você tem coragem, você quer viver mesmo o melhor de Deus, você quer viver o sobrenatural. Porque para você viver o sobrenatural, você tem que fazer coisas que nem todo mundo faz. Você já parou para pensar? Aqueles irmãos que têm uma vida financeira próspera, abençoada. Aí você pergunta para ele assim: mas irmão, qual é o segredo? Aí o irmão diz: não, irmão, eu fui lá e dei uma oferta de 50 mil. É normal alguém dar oferta de 50 mil? Não é. Aí irmão, o que você fez? Não, irmão, eu só criei, tomei posse, criei e fiz algo que ninguém faz. Se eu quero viver coisas que ninguém vive, eu preciso fazer coisas que ninguém faz. Tem gente que quer sempre coisa nova. Tem gente que quer viver o sobrenatural, mas não sai do barco. E não é todo mundo que tem essa coragem. Você pode perceber que dos discípulos só Pedro teve. Por quê? Porque tem gente que para ele está bom ficar no barco. Não, eu creio nisso. Jesus já fez a vida do Pedro. Glória a Deus, eu creio. Aleluia, glória a Deus por isso. Você quer viver coisas sobrenaturais na tua vida? Então, vive intensamente com Ele. Dê passos pela fé, de ousadia. Isso não está relacionado à sua vida financeira apenas, não. Isso está relacionado para todas as áreas da sua vida. Aleluia. Sabe você que viveu a vida inteira empregado? Olha o que Deus está falando com alguém aqui. E você está morrendo de medo. Deus já falou assim: olha, eu vou te fazer prosperar. Vou fazer você crescer. E você tem o sonho de ter o teu negócio próprio, mas tem medo de viver o melhor para você de Deus. Você tem medo. E Deus está dizendo para alguém assim: ei, sai do barco. Dá o primeiro passo que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, eu quero ser usado espiritualmente de uma maneira. Então faça propósitos com Deus. Se tranca no teu quarto. Fala assim: olha, estou trancado no quarto, sem celular, sem televisão. Vou ficar aqui trancado, orando e lendo a Bíblia. E só vou sair quando eu ouvir a voz de Deus e Deus falar comigo. Faça coisas que ninguém faz. Aleluia. Você pode prestar a tua mão ao Espírito Santo, por gentileza, e segurar na mão dessa pessoa que está perto de você, porque Deus
está falando com alguém aqui. Deus não mudou a mensagem à toa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Fala para ele, fala para assim, ó, você quer viver o sobrenatural? Então saia da tua zona de conforto. 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 Tem gente que vem para o culto, acaba o culto e ele reclama. Ah, mas o culto não foi bom. Glória a Deus. Você já viu conhecendo assim? O culto não foi bom. Glória a Deus. Eu pensei que ia ser melhor, mas não foi bom. Eu te pergunto, o que você fez hoje? Aleluia. Oh, aleluia. O que você fez hoje para o culto? Se é um culto ser bom, porque temos nosso culto particular. O que você fez hoje? Ah, eu só observei que a irmã cantou o hino errado, vi que a irmã desafinou, vi que o irmão cantou errado, e vi isso e vi aquilo. Você só vai ver mesmo. Agora, se você vir para o culto, mas vem com um propósito, assim, não, Deus, eu quero que hoje eu quero viver o teu sobrenatural nesta noite. Eu quero ver a manifestação da tua glória de uma maneira especial. Então comece a fazer coisas que ninguém faz. Oh, meu Deus do céu, tem um irmão lá na Paraná 20 que ele dá um glória a Deus, irmão. Às vezes você se assusta com o meu glória a Deus. Às vezes você toma um susto com o meu glória a Deus. Se você conhecer esse irmão, você vai ficar doido. Porque do nada ele dá uns brados de glória. Ele dá uns glória bem forte, bem forte, bem forte, bem forte mesmo. Que é para estrondar, e a Paraná 20 é bem grande. É com galeria, cabe umas 400 pessoas na igreja. Uma igreja bem grande mesmo. E ele dá uns brados de glória. E eu já vi algumas irmãs assim, ai, não gosto de sentar do lado desse irmão, não. Esse irmão é muito barulhento. Ele assusta a gente com esses glória a Deus muito alto aí, com esses aleluia aí. E um dia o irmão falou assim, mas irmão, por que você é escandaloso desse jeito? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, rapaz, se você conhecesse a minha história, os irmãos da igreja conhecem a minha história. Sabe como eu vim para a igreja? Os homens do crime me pegaram, tearam fogo em mim. Eu quase morri, me colocaram na linha do trem, o trem passar por cima de mim, mas o trem não passou. Deus me deu um livramento. Era para eu estar morto pelas drogas, era para eu estar morto pelo crime. Ai, irmão, só de pensar que eu não estaria aqui na igreja, só de pensar que eu não estaria aqui na igreja, eu fico triste. Mas quando eu estou na casa de Deus, eu me lembro da onde Ele me tirou, e é por isso que eu não paro de glória bem forte nele, e adoro Ele, e agradeço Ele. Oh, meu Deus dos céus. Aleluia. Saia da tua zona de conforto. Saia. Tem gente assim, não, hoje, esses dias eu estava conversando com um amigo meu lá de Belém do Pará. E ele falou assim, Vitor, você me conhece, eu sou muito quieto, muito tímido. Mas eu não sei o que aconteceu esses dias. Eu falei, o que foi? Eu estava num culto tocando, ele toca. Eu estava num culto tocando, de repente, um grupo de louvor cantando, mas veio uma glória. O pastor colocou a mão na minha cabeça, eu não aguentei, eu fiquei com medo de derrubar o teclado, mas eu saí do teclado, fiquei de pé, quando eu fui ver, eu estava na porta. Eu saí correndo no meio da igreja, minhas pernas fumegavam, meu corpo começou a queimar, eu senti uma glória que eu não aguentava ficar de pé, aí eu dei lugar para o guerreiro. Todo mundo que me conhece falou assim, mas rapaz, como que pode ser tão quietinho, tão tímido, tão assim? Eu falei assim, não, mas naquele dia eu falei assim, não, esse dia eu quero viver coisas novas. Eu quero que o Senhor faça as coisas novas em mim. Eu quero sair do barco, eu quero sair da minha zona de conforto. E mantendo uma coisa, enquanto houver um Davi bailando, sempre vai haver uma Mical que fica na janela dizendo assim, para que isso? Para que aquilo? Para que isso? Mas enquanto Mical reclama de Davi, ela fica estéril e não gera frutos. Mas enquanto Davi está bailando, está dançando, está glorificando, é fiel a Deus, a sua pressa, não faltará sucessor no trono de Israel, a tua semente continuará. Entenda uma coisa,
viva. Você quer viver coisas novas. Você quer viver o sobrenatural de Deus. Saia da tua zona de conforto. Ei, mas não é fácil, viu? Tem que ter coragem. Fala para o seu irmão de ir para você tem coragem? Você tem coragem de fazer o que ninguém faz? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro começa a andar. Olha o que diz a Bíblia assim, ó. E sentiu o vento forte. Diga comigo assim, ó, sentiu o vento forte. Teve medo. Sentindo o vento, eu acho linda essa expressão, porque diz assim, ó, e começando a submergir. Alguém diz assim, ó, Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Não, ele não afundou, não. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz assim, ó, começou. Ou seja, enquanto ele está andando, glória a Deus e aleluia, Jesus é bom e o diabo não presta, os crentes são mais ou menos. Mas quando ele começou a sentir medo, e a Bíblia diz que ele sentiu que estava afundando, ele começou a abrir um bocão. Observe aqui, que antes, quando eles viram o fantasma, diz a Bíblia assim, todos gritaram. Ah! É um grito. Só que quando ele está começando a afundar, ele clama. Diga comigo assim, clamor é diferente de grito. Parece, mas não são iguais. Grita uma coisa, clamor é outra. Como que é o clamor, pastor? É orar em alta voz, é pedir a Deus ajuda em alta voz. Sabe o que eu aprendo com Pedro? É que ele sentiu que estava afundando, ele não afundou. Quando ele sentiu que estava afundando, ele clamou, pediu ajuda. Sabe o que eu aprendo com Pedro aqui? É que Pedro não esperou afundar para pedir ajuda. Ele sentiu que estava afundando, falou, opa, Senhor, me ajuda aí. Estou precisando de ajuda. O que você está falando, pastor? Olha o que Deus está falando com alguém aqui. Olha só. Tem gente que espera dar errado para depois pedir ajuda. Tem gente que espera afundar para depois pedir ajuda. Só que Pedro está nos dando uma grande lição aqui. Quando ele sentiu, quando a água começou a ficar no tornozelo, ele falou assim, opa, não vou esperar pegar não. Antes de afundar, eu já vou clamar. Olha o que Deus está falando com alguém aqui. Ele não espere dar errado para pedir ajuda. Glórias a Deus. Não espere afundar para pedir ajuda. Sentiu que nós sentimos. Tem gente que está vendo que o negócio está encaminhando para um negócio ruim. Vai dar ruim. Tem gente que está vendo que vai dar ruim, mas não pede ajuda. Fica falando assim, não, deixa eu ver onde vai dar. Deixa eu ver onde vai dar. E está afundando, está afundando, está afundando. E Deus está dizendo para alguém aqui, ei, não espere afundar. Sentiu que o negócio está saindo do teu controle. Abre o bocão e clama a Deus que Ele está pronto para te ajudar. Glórias a Deus. Aleluia. Então, por favor, fale para essa pessoa linda que está do seu lado. Fale para essa pessoa bonita que está do seu lado. Diga para ele assim, não espere dar errado, viu? Não espere dar errado. Clame. Clame. Jesus vai de encontro, pega nas mãos. Diz, homem de pequena fé.
Por que duvidaste? Meu Deus! Oh, glórias. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Quando eles entrando no barco, o vento acalmou, a tempestade cessou, porque o que agita o mar é o vento, e o vento a gente não vê, o vento a gente sente. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. O que você está falando, pastor? Estou falando que apenas a presença dele é o suficiente. Aleluia. Glórias a Deus. A presença dele é o suficiente para aquele espírito maligno que está querendo virar o barco da tua casa, da tua família, do teu casamento, desta igreja. Apenas a presença dele é o suficiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mudar a situação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus! Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus grande! Poderoso Deus! Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu gostaria que você falasse com Deus aí agora.